eu lembro que quando eu assumi o culto, eu falei assim, não, a gente tem que orar mais, né, Rodrigo? Conversando com ele, eu lembro até no churrasco, né? Lá no churrascão na casa do Eduardo, eu falei, a gente tem que orar mais. E olha, a gente teve 2 testemunhos domingo passado, lindos. Hoje a gente tinha um testemunho, mas o Aluan teve que acompanhar seu pai no hospital, já estava marcando um testemunho. Olha, se Deus fez algo que você colocou em oração aqui, durante o culto, durante o nosso pedido, testemunho. Porque o seu testemunho vai abençoar a minha vida, a nossa vida. E Deus muitas vezes faz o sobrenatural para que o seu nome seja glorificado. Como o nome de Deus vai ser glorificado se você guarda um milagre dentro do bolso, se você tem vergonha de compartilhar, de testemunhar? Seja canal de Deus também nesse momento, compartilhando o seu testemunho, aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Amém? Sem mais delongas, no momento áureo de um culto, de uma liturgia, de um culto protestante, que é a ministração da palavra de Deus. Orar é importante, louvar é importante, mas a pregação da palavra tem que ser o ponto fulcral do nosso culto, da nossa liturgia. Eu quero te convidar, sem mais delongas, a que abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1. Isaías, profeta messiânico. Isaías é considerado a mini-bíblia, porque você vai identificar o mesmo número de livros da Bíblia nos capítulos de Isaías, você vai ver a predição de Cristo, você vai enxergar riqueza em detalhes. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Conforme você for achando, se assim pudesse colocar de pé, para a leitura prefacial da palavra. Isaías 59, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Eis, Senhor, aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Deus, porção essa que nós cremos, que tem poder de curar, de libertar, de mudar uma vida, uma história. Senhor, então, em nome de Jesus, que não seja diferente nessa noite. Vem por meio da Tua palavra despedaçar o jugo. Deus, vem como um martelo que esmiuça a penha. Deus, em nome de Jesus, lança fora todo impedimento, toda barreira no mundo espiritual. Queremos ouvir a Tua voz, queremos Te contemplar, queremos, Deus, discernir, compreender aquilo que Tu tens separado para nós nessa noite, Paizinho. Muito obrigado, e eu Te peço, Senhor, me usa conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, esse versículo é lindo, maravilhoso. Isaías vai falar, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para salvar, o ouvido do Senhor está inclinado para nos ouvir. Glória a Deus. Como repetimos esse versículo, ou outros versículos que têm o mesmo contexto, acerca do Senhor ouvir as nossas orações, acerca da mão do Senhor estar disponível para nos abençoar, para nos levantar, para estar conosco. E, meus amados, isso é uma promessa real de Deus, isso é algo maravilhoso. Só que tem um grande problema. Temos uma leitura limitada, uma compreensão limitada, e fazemos uma leitura muito prol daquilo que a gente quer. A gente sabe esse versículo de cor, eu creio que a maioria aqui conhecesse o seu teor. Mas será que você conhece o contexto? Mas será que você sabe o que verdadeiramente a palavra está falando? Porque o versículo de número 2 vai começar com mas. Mas, uma conjunção adversativa, né? Ou seja, uma adversidade, olha, peraí, mas... adversativa, né? Adversativa, assim. Quase deu branco aqui. Ainda bem que minha mãe não está aqui, que é professora de português. Mas, ou seja, ela dá uma ideia de adversidade. Mas, espera aí. Sim, a mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos não estão surdos. Mas tem algo aqui que vai falar conosco. E essa parte que nós tanto negligenciamos. Olha que a palavra continua. Mas... as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você entendeu? A mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos não estão surdos, mas as nossas iniquidades fazem o quê? Separação entre Deus e o homem, a ponto do quê? De vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça.
Muitas vezes pessoas dentro da igreja ou fora da igreja dizem assim, parece que Deus não escuta a minha oração. E aí, muitas vezes no nosso afã de levar uma palavra de bênção, nós falamos, não, que isso, claro que escuta. E aqui eu vou me permitir falar o contrário. Muitas vezes Deus não escuta as nossas orações. Muitas vezes Deus não escuta as orações de algumas pessoas. Por quê? Porque o profeta Isaías vai nos mostrar que existe algo que faz com que tenhamos uma barreira com Deus, que vai nos distanciando de Deus, a ponto de Deus não mais nos conhecer. Mas espera aí, nos conhecer, Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, Ele não sabe mais quem eu sou? Esqueceu o meu nome? Não. Deus passa a não mais te conhecer como filho. E, meu amado, se você não é filho de Deus, se você não é espiritual, a tua conexão com Deus se perde. A maior mentira do diabo é falar que todos somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um atributo exclusivo àqueles que receberam Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como a palavra de Deus nos ensina. E as iniquidades, elas começam a nos separar de Deus a ponto de Deus não mais nos conhecer como filho. Deus é espírito. Como nos conectamos com Deus? Através do nosso espírito. E como é que se dá essa conexão com Deus? Pelo Espírito Santo que habita em mim. Meus amados, o Espírito Santo leva nossas orações com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele faz essa condução. Nós, pelo nosso espiritual, nos comunicamos com Deus. Se não temos mais o Espírito Santo em nós, a conexão se perde. Caiu o Wi-Fi. E aí as pessoas ficam desesperadas quando não tem Wi-Fi na rua, mas ficam tranquilas quando não estão tendo mais comunhão com Deus. Como pode essa inversão de valores? Mas para entendermos melhor esse texto, para compreendermos melhor o que é iniquidade, o que é isso que chega ao ponto de fazer com que nós tenhamos uma separação com Deus. E para isso nós temos que entender que existem 3 grandes questões que, meus amados, olha, eu lamento muito que os púlpitos estão negligentes em pregar. Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais... Se prega hoje sobre graça, sobre bênção, sobre milagre. E a igreja muitas vezes é negligente em pregar sobre pecado, sobre salvação, sobre volta de Jesus. Glória a Deus, porque essa não é uma igreja negligente. E aqui nós, para entendermos o conceito de iniquidade, temos que passar por outros 2 conceitos. Você vai entender de uma forma lúdica. Rodrigo, depois pega esse papel aqui, me dá porque eu esqueci de pegar aqui. Você vai entender de uma forma lúdica. E aproveita e senta aqui no meio, que senão eu vou acabar acertando alguém. Tá? Para você entender de uma forma lúdica, você precisa compreender, para chegar ao conceito de iniquidade, você tem que entender o que é pecado, transgressão e iniquidade. Nós vamos aprender nessa noite que não existe só o pecado. Porque a gente fala muito do pecado e todo mundo sabe o conceito de pecado. Mas será que você sabe o conceito de transgressão? Você sabe o conceito de iniquidade? Qual a diferença entre os 3? Vamos compreender um pouquinho melhor. Para iniciarmos, vamos começar falando sobre o pecado. Pecado é o conceito mais fácil da gente identificar. Tanto na etimologia hebraica quanto na etimologia grega da palavra pecado, a tradução, a melhor tradução para ele é errar o alvo. Se você for pegar pecado, o pecado ele tem várias palavras no hebraico que são utilizadas, que são traduzidas como pecado. O grego ele já é mais uníssono, uma palavra só, que é a palavra armatia. Se você for estudar teologia um dia, você vai ver que dentro da teologia existe um estudo chamado armatiologia, que é o estudo sobre o pecado. Então, armatia, do grego, pecado, errar o alvo. O que é o pecado? Quem é o nosso alvo? Filipenses capítulo número 3. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo, igreja? Quem é o seu alvo? Obrigado, Júlio. Nosso alvo é Cristo. Filipenses capítulo 3, nosso alvo é Cristo. O pecado, a armatia, nada mais é do que eu tenho Cristo como alvo. Rodrigo aqui é Jesus, simbolizando Jesus. Cristo é meu alvo. Eu tento acertar o alvo, mas eu erro. Eu erro. O Júlio ficou preocupado. É uma bolinha de papel, varão. Calma, calma. Não é de ferro, não é de aço. Eu erro o alvo, mas eu tenho aqui o alvo. Meu alvo é Cristo. Eu quero acertar Jesus, eu quero acertar a palavra dele. Eu quero seguir no caminho dele. Mas por algum motivo eu erro esse alvo. E o que vai diferenciar o crente do não crente? Não é o não pecar. Meu amado, o pecador aqui, a começar por mim, todos somos. Todos pecaram, foram destituídos da glória, carecem da glória de Deus, destituídos foram. O único que não pecou foi Jesus Cristo.
e entendermos que somos pecadores. Mas o que diferencia o homem que está na igreja do que está lá no mundo, do ímpio? É porque nós não nos conformamos com o pecado. Eu erro o alvo agora, eu entendo que eu errei o alvo, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de atitude, eu não quero cometer esse erro de novo, meu alvo é Cristo, eu não aceito mais errar esse alvo. Se tem algo que me desvia desse alvo, eu vou me esforçar ao máximo para retificar o meu erro e acertar então o alvo. O que nos diferencia então do mundo não é o não pecar, é o inconformismo com o pecado. E meu amado, cuidado, porque às vezes tem pessoas na igreja que estão tão envolvidas, que estão tão assim, naquele fogo, naquele amor, que quando erram não aceitam. Que quando erram trazem sobre si um julgo e permite que o inimigo acuse, traga uma acusação e a pessoa esfria por causa disso. Ainda vamos falar um pouco mais sobre isso nessa noite. Mas se errarmos, meu amado, o importante é nos arrepender e voltar a mirar no alvo para então acertar. Errar, todos erraremos. Não carregue a culpa de um pecado. Mas vamos a um versículo bíblico para entender melhor. Vai lá em 1 João, capítulo de número 3, finalzinho da sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Vamos começar aqui a identificar um pouquinho sobre o pecado, sobre o que é o pecado. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Meu amado, João vai falar que o verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quando não seguimos a palavra de Deus, quando nos desviamos da verdade, quando não fazemos algo que a palavra de Deus fala para não fazermos, meu amado, quando erramos isso, estamos errando o alvo. Transgredir a palavra de Deus é o pecado. Errar é o alvo, é o olhar. Deus nos deu toda a direção, meu amado. A Bíblia é de capa a capa, vai nos ensinar tudo aquilo que precisamos saber para termos uma vida plena em santidade, da qual não conseguimos alcançar, infelizmente, mas é o nosso dever buscar a perfeição. Jesus falou: sede perfeitos. E essa perfeição é uma busca nossa, perfeição em santidade, em olhar para a palavra de Deus e sermos fidedignos, sermos fiéis. E muitas vezes a gente faz sem nem perceber. Por quê? Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o meu povo perece, Deus falando, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você não conhecer a palavra de Deus de capa a capa, você muitas vezes está pecando e nem sabe aonde está pecando. Muitas vezes você é levado ao arrependimento porque o Espírito Santo em você te convence do pecado, do juízo, da justiça. Mas, meus amados, é nosso dever, para sermos perfeitos em Cristo Jesus, conhecer a palavra, porque se não conhecermos a palavra, muitas vezes estaremos errando o alvo por falta de conhecimento. Então, meus amados, a nossa luta contra o pecado começa com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, entenda, errar o alvo, eu errei o alvo, eu fiz algo que a palavra de Deus diz que é errado, eu fiz algo que você sabe que Jesus não aprovaria, errou. Mas no momento que você se arrepende e se corrige e foca no alvo de novo, esse pecado morre. Você pede perdão, Deus perdoa e é levado para o mar do esquecimento. Só que tem um problema, tem um perigo com o pecado. O pecado ele vem de errar o alvo, então, né, a etimologia da sua palavra. Segunda palavrinha que nós vamos enxergar muito na Bíblia, é a transgressão. E muitas vezes as pessoas confundem, acham que transgressão é sinônimo de pecado. Você vai ver, às vezes, talvez alguma pregação, algum estudo, onde transgressão é colocada como sinônimo de pecado. Eu vou te mostrar um de muitos versículos que mostra que não são sinônimos. A etimologia da palavra transgressão vem de rebelião. Pecado é errar o alvo, mas a transgressão ela tem um viés de rebelião. Mas como assim rebelião? Me rebelei contra Deus? Estou revoltado, não recebi a bênção, vou virar as costas para Ele? Não é esse sentido. Para você entender de uma forma lúdica. Errei o alvo, meu alvo era Jesus no pecado, meu alvo é Jesus. E eu tento acertar Ele, mas eu erro. Por algum motivo eu erro esse alvo. Agora, qual é a diferença
da transgressão para o pecado. Na transgressão, meu alvo continua sendo Cristo. Eu olho para Cristo, eu entendo que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu olho para a palavra de Deus, eu entendo que é a palavra de vida. Eu entendo que eu preciso ser fiel a essa palavra. Mas na transgressão, eu olho para Cristo e faço assim, ó. Eu não tentei acertar. Quer saber? Isso daqui deixa para lá. Isso daqui, um dia eu me conserto. Olha, aconselhando um jovem ontem, ele falou assim, não, daqui a pouco eu quebro a cara e tomo vergonha na cara. Exatamente, ele está no momento da transgressão. Eu falei assim, cuidado, a palavra de Deus fala, buscar enquanto se pode, achar. E se amanhã você não puder buscar? E aí? Seu arrependimento vai ser eterno, na danação eterna, longe do Pai. A transgressão é você reconhecer que Jesus é o nosso Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele é o Filho de Deus, mas tem coisas ainda na minha vida que são mais fortes. Tem gente que está na igreja, mas continua com as mesmas atitudes de quando, antes de se converter, que continua frequentando lugares que não agradam a Deus, que continua com amizades que não agradam a Deus. Meus amados, tem muito crente preso, infelizmente isso não é falado em púlpito, mas preso em pornografia, preso em bebida alcoólica, preso em tantas coisas que o aprisionam, E a pessoa olha assim, isso daqui Deus vai me perdoar, não, isso daqui eu estou aqui, mas eu estou esperando um milagre de Deus, Deus vai me libertar, porque quando Deus vai me libertar, aí eu mudo. Mas lá em Gênesis vai falar o quê? Cumpre a ti dominar o seu desejo. Deus olha e fala assim, olha só, tem certas coisas que não cabe a mim te libertar, cumpre a ti dominar. Cumpre a ti. Porque, meu amado, no momento que você entrega a vida para Jesus, todo aquele jugo de escravidão é despedaçado. Nós que nos colocamos na amarra do pecado, nós que nos colocamos num jugo de escravidão, porque libertado fomos, libertado já fomos. Então a transgressão eu olho e falo assim, olha Jesus, mas isso daqui, essa parte aqui ainda não. Essa parte aqui da minha vida ainda não se converteu. Olha, eu já ouvi isso várias vezes, parece até piada, mas em aconselhamento, em pessoas falando, mas olha, essa parte aqui eu ainda tenho dificuldade de lidar. Isso daqui não, Deus ainda está trabalhando. Tá bom, amém. Só que tem uma grande diferença, porque a transgressão eu aceito. Qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa que está se libertando de um vício em droga? Entre pecar e se desviar. Porque no momento que ela denigre o seu corpo usando a droga, mas ela está olhando a Cristo, ela quer acertar, ela está pecando. Mas no momento que ela usa da sua condição psíquica, da sua condição biológica, para justificar que não, uma hora eu vou parar, uma hora eu estou indo na igreja, Deus vai me fortalecer, um dia eu paro. Essa pessoa que vai, um dia eu paro, olha, não, isso daqui no tempo certo de Deus, Deus tem um tempo para tudo. Quando ela começa a botar desculpinha, quando ela começa a botar os queis, os porquês ou os quandos, ela está em transgressão. Porque a transgressão você continua olhando o alvo, mas sempre tem um subterfúgio, sempre tem algo que te desvia um pouquinho e você deliberadamente aceita. Por isso que é linda a distinção. Olha, quantas vezes já me fizeram essa pergunta, já fizeram em EBD ou em outras oportunidades. Mas, poxa, aquela pessoa que é viciada em droga, ela quer se libertar. Deus sonda e esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe exatamente os nossos desígnios, os nossos desejos. Se ele encontrar naquela pessoa o desejo de se libertar, de não mais fazer, porque ele sabe que aquilo denigre o seu corpo, que é templo do Espírito, que aquilo ali não agrada a Deus, meu amado, aquele pecado dele vai ser perdoado, vai ser lançado no mar do esquecimento. Mas aquela pessoa que fica, sabe crente com autocomiseração, não, mas isso daqui ainda não dá, isso daqui ainda não posso, isso daqui tem um tempo, meu amado, está se enganando, está em transgressão e a transgressão é séria. Você ainda tem Jesus como alvo, mas, meu amado, você está num caminho que pode te levar a um caminho sem volta. E para que você entenda, compreenda um pouquinho, vai lá em Jó capítulo de número 13, versículo de número 23. Jó, capítulo de número 13, versículo de número 23. Tá, tem Jó na Bíblia? Glória a Deus, achou. Jó, capítulo 13, versículo de número 23. Meus amados, esse é um de muitos versículos que você vai identificar que há uma diferença entre pecado e transgressão. Olha só o que Jó vai falar. Quantas culpas e pecados tenho eu? Olha que lindo, olha a preocupação dele. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Duas coisas diferentes. Ele pede, olha, notifica a minha transgressão e o meu pecado.
Porque ele sabe que são coisas diferentes, porque aqui são palavras distintas. Como eu falei, etimologia da palavra, errar o alvo e rebelião. No que eu estou me rebelando contra Deus? No que eu não aceito que Deus toque na minha vida, que Deus corrija na minha vida, que Deus mude na minha vida. Meu amado, tem gente no banco da igreja com 10 anos de igreja que não aceita que Deus mude certas áreas. Que diz assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é assim? Fala. Aceita. Gabriela, é isso? Na misericórdia, né? Meus amados, mas tem gente assim, crente Gabriela, então. Marco falou, viu? O Marco falou, vocês são mais testemunhas. Tem gente assim, não, nasci assim, eu vou morrer assim. Não, Deus me entende, Deus perdoa. Cuidado, que são sofisma do inferno. Tudo aquilo que faz você errar o alvo, meu amado, te afasta paulatinamente de Deus. Jó entendia que ele precisava entender qual é o meu pecado, qual é a minha transgressão. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Senhor, o que precisa em mim? Sonda-me, Senhor, os meus caminhos. Olha que lindo a declaração do salmista. Meus amados, como precisamos ter a preocupação de olhar para Deus e falar, meus amados, a nossa preocupação primária sempre quando nos achegamos a Deus. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, derrama a tua cura. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa minha família. Mas quantas vezes você se colocou aos pés do Senhor? Falou, Senhor, sonda em mim. Vê se há algum caminho errado. Endireita as minhas veredas. Senhor, onde eu estou errando? Por desconhecimento, ou sem perceber, ou já no meu piloto automático do dia a dia. Quantas vezes você se colocou para Deus perguntando, Senhor, onde eu posso melhorar? Meus amados, não temos essa preocupação. Essa preocupação só chega a nós quando o calo aperta. Quando a situação já está devastadora. Quando a gente se encontra no fundo do poço, aí a gente olha para ele, Senhor, o que eu estou fazendo errado? Tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar? Deus, por que eu estou passando por esse deserto? Deus, por que eu estou passando por a minha vida? Talvez uma oração antes, entendendo, pedindo a direção de Deus, podia te evitar de chegar ao fundo do poço. Porque não foi Deus que botou no fundo do poço, foi você. Que se coloca num abismo, um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco, olha, tua vida está totalmente torta. Transgressão é algo muito perigoso. E a iniquidade? O que é a iniquidade? Lemos Isaías 59, versículo 2, que fala que a nossa iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Sabe o que é a iniquidade? Varão, volta lá para o teu lugar. Vai lá, Rodrigão. Sabe o que é a iniquidade? Eu olho para o meu alvo, mas não tem mais Cristo. Cristo não é mais meu alvo. Eu não enxergo mais a Cristo. A iniquidade é o pecado habitual. É o pecado reinar em mim. É você chegar a um ponto em que aquilo ali passa a reinar sobre a sua vida e você já não enxerga mais a Cristo. Você pode até estar dentro... Meus amados, tem gente dentro da igreja que está na igreja por mera religiosidade. Mas não conseguem mais enxergar o autor e consumador da nossa fé. Não conseguem mais enxergar a Jesus. Não conseguem mais crer que Deus tem algo, pode fazer uma mudança, pode transformar a sua vida. Meus amados, tem muita gente dentro da igreja em iniquidade. A iniquidade é o ponto mais terrível. É o momento onde você já não enxerga mais a Jesus, Jesus já não é mais seu alvo, e o que é pior, começa a haver uma separação entre você e Deus, a ponto de Deus não mais te conhecer. Misericórdia. Tem pessoas morrendo lá fora, iníquas, porque a igreja é omissa na pregação da palavra. Tem pessoas morrendo dentro da igreja, porque as igrejas não pregam mais o que é o pecado, o que é uma transgressão, o que é iniquidade. Porque as pessoas não querem ouvir isso dos púlpitos, as pessoas querem milagre. As pessoas querem igreja fast food. Eu vou chegar lá, vou receber minha bênção, eu vou chegar cheio em casa. Quem busca... Olha, uma vez eu vi um vídeo que me impactou, era um pastor numa igreja norte-americana. Ele senta na igreja e fica quieto. Aí a pastora da igreja olha e fala assim, meu Deus, olha, esse homem de Deus está na nossa igreja, pastor, que honra. Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, muito renomado. E aquela mulher olha e fala assim, pastor, que honra, poxa, dá uma palavra para a igreja, abençoa aqui as nossas vidas, nos honra aqui com a sua... Deu oportunidade para profeta, tem que ouvir. Tem que ouvir. Aquele homem pega o microfone e fala assim, olha, meus amados, eu quero aqui declarar uma palavra profética. Orem pela vida da sua líder, orem pela vida dos seus pastores, porque a igreja onde o milagre é colocado à frente da palavra de Deus é uma igreja que ainda não conheceu o genuíno evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Sabe o que aconteceu? Ele quase foi
espancado dentro da igreja. As pessoas começam a atacar ele, tem que fazer um cordão de isolamento, porque as pessoas iam agredir ele. Meus amados, que evangelho é esse? Que igreja é esse? Que igreja é essa? Olha, eu não lembro se eu já preguei aqui na igreja. A gente se perde nas pregações. Eu acho que eu tinha que botar assim para ou não repetir, ou então que a gente prega em outras igrejas do ministério, a gente fica perdido. Rodrigão, tu que está em quase todos os cultos aqui comigo, eu já preguei aquela pregação que fala sobre o verdadeiro adoração, o verdadeiro adorador? Não? Poxa, que pena. Então, depois eu prego. Se o Rodrigo não lembra, eu não devo ter pregado. Mas, dando um spoiler dela, Jesus ele vai entrar por Jerusalém, pelo portão, a chamada entrada triunfal de Cristo. As pessoas começam a jogar as roupas no chão, ou pegam ramos de palmeiras e jogam, né? O domingo de ramos, que nós vemos as pessoas com ramos, as pessoas começam a jogar ramos no chão, jogar panos, as suas vestes para Jesus passar, começam a gritar, já preguei? Então o Pablo falou que eu já preguei, então deixa para mais tempo. Então as pessoas começam a declarar, Hosana, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. E as pessoas estão declarando, olha, Hosana, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. O povo judeu, preguei esse domingo pela manhã, domingo passado. O povo judeu reconhece por um tempo Cristo como Messias pela ressurreição de Lázaro. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia, na verdade, o propósito de Deus com o quarto dia é se apresentar ao povo judeu como uma prova cabal de que ele era Deus. Porque para o judeu, para a crença rabínica, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele pode ressuscitar um morto até o terceiro dia. Porque até o terceiro dia, para o judeu, a alma permanece no corpo. A partir do quarto dia, só o próprio Deus. Quando Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia, ele está mostrando para todo aquele povo, eu sou Deus. E a multidão fala, ele ressuscitou no quarto dia, ele é Deus. E começa a seguir ele, entra pelas portas de Jerusalém, reconhecendo ele como Deus. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E depois eles negam a Jesus, porque na sua concepção seu Messias, ele restauraria Israel como nação, assentaria para reinar. E quando ele vê o seu Messias preso, espancado, humilhado, ele fala, peraí, esse daqui não é o meu Messias, não. Meu Messias vai acabar com o Império Romano, com o domínio do Império Romano, não. Meu Messias vai restaurar Israel como nação. Ledo engano, uma falha de discernimento. Mas Deus deu uma oportunidade para aqueles judeus, para o seu povo, reconhecer o seu filho e terem salvação em Cristo Jesus. Olha que lindo o zelo de Deus com o seu povo. Uma prova irrefutável de que Jesus era Deus. E sabe o que os discípulos fizeram? A palavra de Deus lá em João vai dizer que os discípulos vestem o jumentinho e começam a glorificar a Jesus pelos milagres que ele havia feito. Tudo errado. Os discípulos começam a louvar Jesus pelos milagres. Meu amado, Jesus estava adentrando pelas portas de Jerusalém. Jesus logo em seguida seria preso, crucificado e morto. Derramado o seu sangue em nosso favor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E os discípulos estavam louvando ele pelos milagres que ele havia feito. Está errado. Evangelho é cruz. Evangelho é entender o amor de Deus. Evangelho é olhar e falar assim, Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho por mim. Ele morreu no meu lugar, ele foi chicoteado, ele foi moído, traspassado pelos meus erros, pelos meus pecados. Isso tem que mudar a minha vida, isso tem que mudar a minha atitude. Mas tem gente dentro da igreja preocupada com os milagres que Jesus vai fazer. E aqui eu quero encerrar essa mensagem falando de um homem que ele vai falar sobre essas três coisas, sobre o pecado, sobre a transgressão e sobre a iniquidade. E ele vai nos dar uma aula, nos mostrar por que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, com tantos erros, com tantas falhas, com tantos pecados que ele teve na sua vida. Mas isso não afastou ele de ser considerado um homem segundo o coração de Deus. De quem eu estou falando? Glória a Deus. Então abra no Salmo 51. Abra no Salmo 51, a partir do primeiro versículo. Olha o que diz a palavra, olha o que Davi vai falar. Olha a postura de Davi, meu amado, faça desse salmo a mudança da sua postura perante o Senhor. Faça dessa atitude de Davi um combustível, algo para mudar o seu relacionamento com Deus, porque somos negligentes no que concerne aos nossos erros, aos nossos pecados. E olha a postura de Davi. Versículo 1 do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, transgressões. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. 2.
Versículo 3, pois eu conheço as minhas... Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi faz uma oração para Deus e ele reconhece que ele chegou aos 3 estágios. Você vê aqui a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão? Ditas, saído da boca do rei Davi. Ele olha, Senhor, pequei. Senhor, transgredi. Senhor, cheguei ao ponto de, em dado momento da minha vida, estar em iniquidade. E a postura dele é linda. Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me como esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Olha a postura de Davi. Meu amado, ele era rei. Ele era um homem de Deus. Ele tinha experiências, meu amado, que talvez nós não tenhamos. E ele vira para Deus e fala, eu reconheço. Ele, imagina um rei virar aos pés do rei dos reis. Fala, olha, eu estou todo errado. Eu estou cheio de erro. Eu preciso da tua misericórdia. Purifica. Meus amados, olha que lindo. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como eu quero essa oração para a minha vida. Como eu quero ser Davi e olhar e parar de me achegar só a Deus, para pedir, para falar. Muitas vezes também nos achegamos a Deus gratos para agradecer. Mas quantas vezes fazemos uma oração como essa? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais transgredir. Meu amado, isso tem que ser a vida de um cristão. Temos que ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, de olhar e dizer, o pecado jaz à porta. Eu posso até pecar, mas eu não me conformo com o pecado. Eu quero melhorar, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um espírito inabalável. Precisamos orar assim, precisamos mudar a nossa atitude perante Deus. E um homem que teve tantos erros, tantos pecados, tantos problemas, teve o seu perdão de Deus. Teve as consequências, amargou consequências, mas alcançou o perdão de Deus e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, por causa dessa postura de Davi. E qual o segredo de Davi? E como é que ele consegue mover? Como é que ele consegue se achegar a Deus assim, alcançar a misericórdia? E eu acredito que Deus olha para Davi, Davi se derretendo, abrindo seu coração, aquilo alegra a Deus. Você quer ver? Versículo de número 17. Olha o que diz ainda o salmista, olha o que diz ainda Davi no seu salmo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado. Meu amado, por mais que você tenha errado, por mais que a sua vida esteja destruída, por mais que você esteja assim, olha, mas você não sabe o que eu tenho feito, você não sabe os erros que eu tenho, você não sabe a minha luta, um espírito quebrantado Deus não rejeita. Então, meu amado, olha só, aqui nessa igreja tem 3 tipos de pessoa. Tem um pecador, tem alguém que está em transgressão, e tem iníquo. E aqui o que vai nos fazer mudar a nossa vida é termos uma postura como Davi. É reconhecer que precisamos mudar a nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu já peço que a equipe de louvor se coloque. Meu amado, eu tenho 2 coisas para te dizer. Você não precisa acompanhar comigo. Mas preste atenção no que eu vou te falar. O pecado ele tem 2 grandes problemas. O pecado, na questão do problema, ele gera às vezes 2 efeitos em nós.
O pecado muitas vezes traz a culpa. A culpa é saudável, porque por meio da culpa o Espírito Santo nos convence do nosso erro. E aí, quando nós nos arrependemos, acabou, está apagado, vamos ver isso. Só que muitas vezes o pecado traz um peso, porque a gente tem tanto o afã de sermos santos, perfeitos na presença de Deus, que quando erramos não aceitamos. E o não aceitar o nosso erro nos afasta de Deus. E o não aceitar que somos propensos ao erro acaba fazendo com que o inimigo coloque o dedinho na nossa ferida e fique nos acusando. E tem gente que se afasta de Deus por causa disso. Eu já ouvi gente que saiu da igreja falando assim, não, você não sabe o que eu fiz. Tá bom, não sei, mas eu sei o que é a graça de Deus. Eu sei o que é o favor imerecido de Deus. Eu sei o que é a misericórdia de Deus. Não, mas para isso não tem perdão. Claro que tem. O sangue de Jesus é perfeito, o sacrifício foi perfeito, todos os nossos pecados foram cravados naquela cruz. Hoje vimos pela manhã o poderoso, o sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus. O sangue foi perfeito, o sacrifício foi vicário, foi perfeito. Meu amado, independente daquilo que você fez, o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Mas tem gente dentro da igreja falando, não, mas você não sabe que eu pequei, não posso mais ir para a igreja. Eu não posso mais louvar. Eu não posso mais adorar. Não, eu preciso me afastar para me tratar. Isso é uma grande armadilha do inimigo. Que o inimigo realmente quer te tirar desse lugar. Que o inimigo realmente quer te convencer de que o teu erro se sobrepõe a um sacrifício perfeito de Deus. Quando você considera isso como uma verdade, você está considerando que o sacrifício de Cristo ele foi insuficiente para te alcançar. E o inimigo ama quando isso acontece. Porque quando fazemos isso, quando pensamos isso, estamos negando a perfeição do sacrifício de Jesus. E o pior, existe aquele que está pecando, que chegou a um estágio de transgressão. E a transgressão, meu amado, ele está dentro da igreja, olhando para Cristo, mas fazendo aquilo que não agrada a Cristo. Isso é muito perigoso, porque tem gente dentro da igreja que passa anos. Isso é uma verdadeira mudança de vida. Olhando e dizendo assim, não, essa ferida aqui, o tempo certo vai curar. Ainda usa a palavra tempo para todas as coisas. Não, isso daqui na hora certa, Deus vai curar. Deus vai tratar. E aí você se convence. E o inimigo, ele quer justamente que você se convença de que essa sua feridinha você pode varrer para debaixo do tapete, que não tem problema. Mas isso é uma transgressão. Você olhar para o alvo, mas deliberadamente, voluntariamente, fazer aquilo que não agrada a Deus. E o risco da iniquidade. Você perde a Deus como seu Senhor. Você se separa de Deus. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Comece a fazer uma análise da sua vida. Comece a pensar na sua vida. Como está a sua comunhão com Deus? Como estão os seus caminhos com o Senhor? Amado, Davi não teve vergonha nenhuma de expor o seu pecado. Davi não teve nem vergonha nenhuma de reconhecer que chegou a um estágio de transgressão. Davi não teve vergonha nenhuma, como rei, de reconhecer que chegou a um estado de iniquidade. Será que você ou eu precisamos ter essa vergonha, esse medo? Essa vergonha, essa barreira é o que o inimigo muitas vezes cria na sua vida para impedir você de ter uma plenitude na presença de Deus. A palavra de Deus vai falar em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meu amado Jesus, Ele habitou entre nós. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele desceu do seu trono, se esvaziou da sua glória, para conhecer aquilo que você passa, para conhecer aquilo que eu passo. Jesus, Ele sabe cada dificuldade, cada dor, cada tentação. Ele sabe o que é ser tentado na carne. Ele sabe o que é ser tentado no espírito. Ele sabe o que é ser tentado na humilhação, no abandono. Meu amado, eu não sei aquilo que te causa dor. Eu não sei qual o seu erro. Eu não sei qual o seu pecado. Eu não sei se você já chegou num estágio de transgressão. Mas você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então basta você reconhecer o seu erro, apresentar para o seu advogado, e seu advogado leva ao Pai, e você tem o perdão de Deus, e a sua intimidade é restaurada, a tua aliança é restaurada. Isaías capítulo 43, versículo 25 vai dizer: Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro mais.
no momento que você reconhece o teu pecado, no momento que você reconhece a tua transgressão, no momento que você reconhece os teus erros, meu amado, Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, à noite de você começar a clamar para Deus, endireitar as suas veredas, começar a tratar aquilo que te desvia do caminho, que te faz errar o alvo. Meu amado, essa palavra em primeiro lugar é para mim, é para todos nós. Aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. O pecado está aí à porta e tenazmente nos assedia. E se você não conhecer a palavra, a plenitude da palavra de Deus, você vai pecar muitas vezes sem nem perceber. Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui para dizer: filho, você tem pecado. Filho, você chegou a uma transgressão. Filho, você chegou a um estágio de iniquidade. Mas eu, pela minha gloriosa graça, te trouxe aqui nesse lugar para dizer: eu não desisto de você. Eu estou aqui de braços abertos para te perdoar, para te acolher, para fazer algo novo na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Então comece a chamar a atenção de Deus. Comece a pedir perdão pelos seus erros, pelo seu pecado, pela sua iniquidade, pela sua transgressão. Que hoje Deus veio aqui com a tua gloriosa graça para mudar a tua vida. A escolha é sua. Comece a louvar, comece a clamar, comece a buscar o perdão de Deus, comece a buscar uma nova atitude. Seja como o rei Davi. Não entendo.
livres para viver a tua vontade. Mas, Deus, precisamos nos libertar de nós mesmos. Deus, o teu sangue já foi derramado por nós. Naquele maneiro tu os envergonhaste, tu levaste ignomia, principados e potestades. Então, Deus, vício não é desculpa, medo não é desculpa, ferida não é desculpa. Deus, não queremos mais apresentar desculpa diante de ti. Queremos ser como o rei Davi e apresentar tão somente um coração quebrantado na tua presença. Então, Deus, nessa noite, vem com teu espírito de graça, vem com a tua misericórdia sobre cada um de nós. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. E Deus, vem, como Davi pediu, crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável. Que saiamos daqui nessa noite renovados na tua presença, transbordando da tua presença, um coração puro e um espírito inabalável. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ainda, a igreja de olhos fechados, eu quero te fazer um convite nessa hora. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei como está a sua vida, mas Deus está falando contigo. Essa palavra tocou no seu mais íntimo e você entende que precisa ser como Davi, não ter medo, não ter vergonha. Davi, como rei, não teve vergonha. Nós não precisamos ter vergonha. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, meus amados, a palavra vai ensinar que a tua boca tem que confessar. Tem gente dentro da igreja que diz: eu sou convertido, mas nunca declarou, a sua boca nunca confessou. Há aqui uma condicional em Romanos: se a tua boca confessar. E se você já fez essa entrega, mas entende que as mazelas da vida, os problemas, as dores, as dificuldades te afastaram do caminho, te fizeram errar o alvo mais do que deveria, te fizeram enxergar o alvo, mas não conseguir mais tentar acertá-lo. Ou você olha para a sua vida e enxerga: não, eu preciso recuperar o meu alvo, eu preciso recuperar a aliança que foi firmada comigo e com Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja fazer uma oração buscando essa reafirmação dessa aliança, levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E se ainda Deus estiver falando com você, ainda há tempo, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu imagino a alegria de Davi, tirando todo o peso, dizendo: Senhor, eu preciso me libertar, eu preciso me renovar. Meu amado, em nome de Jesus, eis aqui teus filhos que se colocam diante da tua presença. E Deus, te reconhecem que tu és o único e suficiente Salvador sobre as suas vidas. Então vem agora com o Espírito Santo encher. Vem agora transformar um coração puro e num espírito inabalável. Vem agora, Deus, renovar a tua aliança. Vai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Vai, Deus, lançando por terra toda dor, toda mágoa, toda mazela, toda sequela, toda ferida. É curada agora pelo nome de Jesus. Deus, que teus filhos deixem para trás tudo aquilo que vinha os aprisionando de estar na plenitude da sua presença. Abençoa teus filhos, Deus. Renova agora a aliança. Escreve seus nomes nos livros da vida, para que nunca mais de lá sejam tirados. E que, Deus, eles saiam daqui com um espírito inabalável até aquele grande dia onde o Senhor virá de buscar a tua noiva. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém.